Eu estou de volta ao canal e dessa vez com um novo formato de vídeo, um vídeo de Q&A, Questions and Answers. Aqui eu respondo as suas perguntas feitas na seção de comentário de cada um dos meus vídeos de uma forma organizada para colocar cada vídeo de respostas dentro de uma playlist apropriada. Quando nós vamos fazer isso? Como sempre, depois dela, a vinheta. Salve ragazzi! Estou de volta e agora com um novo formato de vídeo, um formato de Q&A, Questions and Answers. Aqui você pergunta e eu respondo. O número de perguntas feitas em cada um dos meus vídeos envolvendo cidadania italiana chegou a um patamar bastante grande e tem se tornado impossível respondê-las por escrito, porque muitas vezes são dúvidas com várias nuances, com várias subperguntas, e aquilo para eu poder me organizar, sentar e responder acaba se tornando impossível no meu dia a dia. Então eu resolvi fazer um novo formato de vídeo aqui no canal, eu vou pedir a paciência de vocês, muitas vezes vocês vão me fazer a pergunta, eu não vou ter como responder no mesmo dia ou na mesma semana. Eu vou sempre reunir um certo número de questões e respondê-las todas, sem exceção, aqui no canal, através dos vídeos. Cada vídeo vai ser indexado dentro da sua respectiva playlist. Então, se a questão for sobre AIRE, esse vídeo de questões e respostas estará lá dentro da playlist envolvendo AIRE. Se a questão for sobre agendamento de passaporte, do passaporte italiano, também esse vídeo em que eu apresento as respostas a vocês sobre agendamento de passaporte estará na playlist de agendamento de passaporte. Então eu peço a sua paciência, as respostas podem ser que não venham com a velocidade que vocês estão acostumados ou estavam acostumados enquanto eu conseguia responder tudo. O canal cresceu bastante, estamos aí quase batendo 1.500 seguidores, o que me agrada muito, o que me deixa muito feliz. Eu agradeço a todos vocês pela preferência. Então, nós vamos ter que nos organizar. O que eu peço com bastante carinho a vocês, quando vocês forem lidar com o tema, se o seu problema é AIRE, por gentileza, assistam, façam aí um Gibaflix, tá? Assistam todos os vídeos que eu já produzi sobre aquele tema. É só ir na playlist e seguir cronologicamente o lançamento de cada vídeo. Então, ali, a maioria das suas dúvidas quanto ao procedimento para se inscrever no AIRE vão estar respondidas. Pode ser que alguma coisa envolvendo especificamente o seu caso, não tenha sido abordada, eu vou abordar nas respostas nos vídeos de Q&A, aqui, nos vídeos de perguntas e respostas. Ou às vezes é uma coisa muito específica e também acaba se tornando impossível de responder ali, eu vou responder aqui. Então acompanhem, assistam toda a playlist, toda a série de vídeos que eu fizer sobre aquele tema, e se aquela série de vídeos não responder, no final dela sempre haverá uma continuação da série com perguntas e respostas, com vídeos de perguntas e respostas, como esse que eu vou fazer aqui hoje. Então, você assista também esses vídeos de perguntas e respostas, eu tenho certeza que a sua dúvida será, de alguma forma, esclarecida por mim. Neste vídeo aqui, especificamente, é um Q&A envolvendo passaporte. Tá? Agendamento de passaporte. Algumas dúvidas que me foram surgindo. Os primeiros 2 questionamentos que eu recebo aqui são do Luigi Martini 9166. Bem, o Luigi diz o seguinte, ele está respondendo um comentário que eu fiz, tá? Alguém veio num vídeo meu sobre o passaporte, sobre o agendamento do passaporte, e comentou sobre as dificuldades para agendar em Curitiba. Apresentei essa resposta para a pessoa que falava sobre Curitiba, e o Luigi vem e diz o seguinte: isso acontece também no consulado de São Paulo, a dificuldade para se agendar. Na última semana, tentei todos os dias e sempre no horário cravado. Hoje, consegui até achar uma vaga verde no calendário. E quando cliquei em avançar, apareceu uma janela de Booking Failed. Isso é incomum de acontecer? Não, não é incomum, tá? Quando ele fala que achou uma vaga verde no calendário, é que ele vai correndo o calendário até a data que está sendo disponibilizada, e o dia que está disponível para agendamento, ele aparece em verde. Você tem que clicar no dia em verde, quando o calendário é aberto, você chega, o calendário geralmente é aberto no mês em que você está, no dia que você está, às vezes naquele mês não tem possibilidade de agendar, você vai colocando a seta,
e passando para os meses subsequentes até achar uma data em verde. Para o mês subsequente ou para os 2 meses subsequentes, não passa disso. São Paulo é de 50 a 60 dias de distância para você agendar. E aí vai ter uma data verde, você vai clicar nela. Quando você clica nela, demora um pouquinho, vai aparecer uma série de horários. Esses horários, se eles estiverem em vermelho, já não estão mais disponíveis, as pessoas já tomaram os horários. Pode ser que eles estejam em verde, e aí vem entre parênteses, debaixo de cada faixa de horário, entre as 9 da manhã e a meio-dia e meio, vem o número de vagas disponíveis naquele horário. Você tem que correr, escolher um, clicar, ir lá embaixo na página e apertar o reservar, tá? E isso vai gerar automaticamente, se dá certo o agendamento, o sistema gera uma espécie de uma guia de agendamento, até com um QR Code, aquele QR Code, tá? Mas o que está acontecendo aqui com o Luiz é o que acontece com a maioria das pessoas. Chega até a ter o dia verde marcado, ele clica, acha um horário, clica no horário, e quando ele tenta, aperta o reservar, vem um Booking Failed, quer dizer, agendamento falhou, em inglês. E claro, a plataforma me jogou no começo. Dá o Booking Failed e a plataforma joga ele no começo, quando ele fala no começo, volta para aquela tela em que tem os serviços consulares, as possibilidades de agendamento naquele consulado, dentre eles a tecla lá para você apertar para reservar e voltar lá no começo do processo de preenchimento do módulo, né, do formulário de agendamento. Ele conseguiu isso uma vez e diz, daí não achei mais vaga. Existe um jeito de se apresentar pessoalmente no consulado? Não. Então, a primeira pergunta dele, não adianta. Não existe uma forma de atendimento nos consulados italianos aqui no Brasil, em que você aparece do nada, apresenta suas credenciais de cidadão e diz, olha, eu preciso de um atendimento para tirar uma dúvida. Você é barrado na porta pela segurança, tá? Tem um carabinieri, além de uma segurança brasileira, uma firma terceirizada de portaria e segurança, ainda há um carabinieri, um policial militar italiano na porta do consulado. Existe uma forma de marcar um apontamento, quer dizer, uma reunião, né? Para eu ir tirar essas dúvidas? Não, se você mandar sucessivos e-mails para todos os setores do consulado disponíveis que você encontrar o endereço de e-mail na página do consulado, eles não vão te atender. Não existe atendimento presencial no consulado, a não ser que ele tenha sido agendado através através do Prenotame e para as finalidades que estão previstas no Prenotame. Ou seja, você só entra fisicamente no consulado hoje em dia. Isso vale para São Paulo e para todos os outros consulados, ou mesmo para a Embaixada de Brasília. Você só entra ali se você tiver um agendamento para passaporte feito pelo Prenotame, um agendamento para obter declaração de valor, no caso de uma documentação educacional que você precisa apresentar na Itália para estudar, agendamento, se você não é cidadão, agendamento por obtenção de visto, tudo isso hoje é feito através do Prenotame. Então, se você aparecer lá, você vai bater com a porta na cara. A mesma forma, se você tentar fazer um e-mail, redigir um e-mail e enviar para ser recebido pessoalmente, você vai bater com a porta na cara, nem vão responder o e-mail. Infelizmente, é assim. Posso chamar a polícia? Não, você não pode chamar a polícia, porque as decisões administrativas tomadas por um consulado, elas são tomadas dentro dos limites legais italianos. Então, a polícia brasileira não tem absolutamente nenhuma competência territorial dentro da sede consular. As leis brasileiras ali dentro não se aplicam, aplicam-se as leis italianas. Tanto que, se você for ao consulado, ou quando você for ao consulado para agendar, você vai ver que sempre há um carabinieri italiano, vestido com farda. Eu até enviei uma carta da empresa onde trabalho para emitir de urgência, e o consulado me ignorou totalmente. O consulado vai te ignorar quando você manda uma carta pedindo urgência, porque se você olhar dentro do site dele, dentro do site do consulado, você vai ver que existe um número, uma relação específica de razões que justificam a expedição de passaporte de emergência e você furar a fila e não ter que marcar pelo Prenotame, marcar por e-mail, agendar por e-mail. É uma lista muito curta, é uma lista muito fechada. Qualquer coisinha que estiver fora daquelas regras, eles não consideram questão de urgência e não vão agendar. Então, não adianta forçar, não adianta querer tirar da cartola razões para a expedição de emergência de um passaporte, porque eles são muito criteriosos com isso, não vão te permitir. Eu vou escrever à Secretaria-Geral da Farnesina para informar isso. Estou certo que não é só a gente que reserva vagas, são bots também, os famosos robozinhos. Não é possível eu não achar vaga. Hoje preenchi o formulário em 2 minutos e cliquei na primeira vaga verde do calendário que apareceu. Nem sei que dia
o horário era. Ele correu, né? Cliquei tudo de primeira e deu booking failed de novo. É chato o que eu vou dizer, mas o fato é tudo muito difícil. Desde a implementação do Prenotame, o agendamento de passaporte se tornou o que eu diria, o que eu chamaria de o terceiro filtro. Então, aqui no Brasil, nós temos 3 filtros para assegurar a comunidade ítalo-descendente de ter os seus direitos reconhecidos, de exercer seus direitos. O primeiro deles são as filas enormes que os consulados têm para você apresentar sua documentação e se submeter ao processo administrativo de reconhecimento via consulado, que deveria ser muito mais prático e muito mais barato. Só que vocês sabem que as filas duram em média de 12 a 15 anos, a depender do consulado. Um segundo filtro que surge depois do reconhecimento do cidadão é o momento de se inscrever no AIRE, que é objeto já de uma outra playlist minha, como vocês sabem, a inscrição no AIRE, bastante intrincada, com bastantes detalhes que são ali colocados para você fazer, e muitas vezes essa inscrição também se amarra, tá? E a pessoa não consegue fazer. E eles fazem questão de, a cada dia, colocar uma exigência nova, um detalhezinho novo, tudo isso para conter uma movimentação de quem já é reconhecido cidadão, está indo buscar os seus direitos, porque quando você se inscreve no AIRE, quando você providencia sua inscrição no AIRE, fatalmente você vai começar a usar os serviços consulares, dentre eles o serviço de passaporte. E o volume é enorme, se não me engano, atualmente são 350 mil inscritos no estado de São Paulo, por exemplo, dentro do consulado de São Paulo. Então não é fácil lidar com esse público, e eles vão barrando isso, eles vão contendo esse movimento, mesmo você já reconhecido. O terceiro filtro, hoje em dia, é o agendamento do passaporte, que é o tão sonhado passaporte, é o objetivo final, né, de todo mundo que busca o reconhecimento, vai agendar o passaporte para finalmente ter um documento que te prove italiano, mais do que um documento de viagem. Para nós, que não temos aqui, na grande maioria dos consulados, a emissão de carta de identidade, é o seu documento de identidade italiano, é a sua prova, né, e as pessoas vão atrás. E aí, já era complicado antes o processo de agendamento, quando não existia o Prenotame. Com o Prenotame, isso piorou tremendamente. A grande maioria dos consulados italianos no Brasil e a embaixada segue um processo que você acaba conseguindo fazer o agendamento. Mas isso não quer dizer que você fará o agendamento sem nenhuma dificuldade, ainda mais em consulados concorridos como São Paulo. Prestem atenção, e é isso que vocês têm que entender. Infelizmente, eu não tenho outra coisa para dizer para vocês, não existe uma solução mágica. Quando você entra no Prenotame para tentar seu agendamento, no horário padrão, em São Paulo, por exemplo, não é só o pessoal que está ali adstrito, né, está sob a jurisdição do Consulado de São Paulo, que efetivamente vai tentar o agendamento. É o mundo inteiro entrando no mesmo horário. Por isso que o site fica excessivamente lento. A cada confirmação, a cada botão que você clica, a cada dado que você preenche, aquilo vai ser lento. Por quê? Porque São Paulo está tentando... O único que não está tentando agendar é Curitiba, que é 1 hora antes. Ok? Todos os outros consulados e embaixadas do mundo, naquele mesmo horário, 19 horas de Brasília ou 20 horas de Brasília, dependendo da época do ano, naquele horário está tentando agendar. Londres, Toronto, escolha, Japão, qualquer um dos consulados da embaixada. Aquilo torna o servidor em que está o Prenotame, que é um só, não é um servidor para cada consulado, absolutamente abarrotado de gente. Então, o que a você compete fazer? 19 horas ou 20 horas cravado. Clica no reservar. E à medida que o sistema vai te apresentando as opções, você vai preenchendo aquele formulário, aquele módulo com os dados necessários. Provavelmente vai te ser pedido a anexação, né? Para que você faça o upload de 1 ou 2 documentos. A depender do consulado, é um, que é só a sua identidade. A depender do consulado, são 2, a sua identidade e o comprovante de residência. O que é importante, preparem os PDFs, tem que ser no formato PDF, desses 2 documentos, quando pedidos os 2, ou do documento de identidade, quando pedido só um pelo seu consulado. Faça com que esse arquivo tenha menos de 1 megabyte, senão o sistema não vai acatar, e você precisa fazer essa anexação muito rápido. Então, você vai preencher o formulário, anexar 1 ou 2 documentos muito rápido, vai ter lá o espaço para gerar o OTP, que é a one-time password, né? A senha de uma única vez. Você vai gerar, aquilo vai cair na sua caixa de e-mail, você tem que escrever rapidamente aquele número que é colocado na OTP,
e em seguida você aperta em reservar. Aí que ele vai abrir o calendário. Geralmente ele abre no dia que você está, no mês que você está, não tem nada, você vai ter que colocar na seta aí para o próximo mês ou ainda para o seguinte, até achar uma data verde. Quando se acha a data verde, clica-se na data verde, vai ter que aguardar um pouco e aquilo ali vai apresentar uma série de horários. Se todos em vermelho, vermelho escrito 0, entre parênteses, para cada horário, já tomaram o seu lugar. Já foram esgotadas em pouquíssimos minutos. É assim que funciona. Não tem escolha, ok? Ou vão aparecer faixas de horários disponíveis, entre parênteses, os números de quantas vagas tem. Escolha aquela que tiver mais vagas, clica nela, em seguida desce lá, aperta reservar, deixa o sistema trabalhar por si, ele vai abrir uma guia, já abre um documento que é um PDF para você gerar, de agendamento com QR Code e tudo mais. Esse é o processo de agendamento explicado em linhas gerais. O que está acontecendo aqui com o Luigi? Ele chega, tem a data verde, ele clica, já não tem mais horário. Ou ele clica no horário da Booking Failed. Isso é anormal? Não. Mesmo nos consulados que funciona direitinho, muitas vezes vai dar o Booking Failed. Porque a concorrência é enorme. O site está lotado, tudo para você é lento, vence quem chega primeiro. É uma loteria da cidadania, a terceira loteria da cidadania, como diz o Daniel Tadoni. É para desanimar? Não, continuem tentando diariamente, de domingo a quinta-feira, nesse horário. Uma hora você vai conseguir. Entrem nos comentários que foram feitos aqui nos meus vídeos sobre o passaporte, e você vai ver que muita gente conseguiu com as dicas que eu dei. É muito difícil, gente. Não tem opção. É o que nós temos para hoje. É o que se tem a fazer. Infelizmente, não há dica suplementar nesse caso. Você pode tentar, ao longo de dias inteiros, tentar entrar e tentar fazer reserva em outros horários fora daqueles que a gente ensina. Eu digo a gente, eu e outros youtubers especializados, tá? Você pode entrar em outros horários que não aqueles. Existe a possibilidade de você conseguir agendar? Existe, é uma possibilidade bastante remota, mas existe. Porque ao longo dos dias e das semanas, às vezes os consulados abrem vagas remanescentes, às vezes houve desistência, em alguns casos, por falta de documentos essenciais ou de condições, alguns compromissos, né? Alguns apontamentos, que a gente fala em italiano, appuntamenti, são cancelados e o sistema acusa aquilo, e ao acusar aquilo, abrem-se vagas remanescentes, às vezes até para a semana que vem, por exemplo. Só que quando isso acontece? Às terças-feiras, às 3 da tarde. Não tem horário certo. Pode acontecer às 3 da manhã, de um sábado para o domingo, tá? Então, as pessoas falam, mas por que você consegue e eu não consigo? Na grande maioria dos casos, há casos que eu não consigo, tá? Porque quando alguém me contrata para fazer esse serviço, eu fico literalmente de plantão para a pessoa. Eu praticamente não durmo. Eu tenho problema de insônia, eu aproveito para tentar. E eu vou tentando aleatoriamente ao longo do dia, em vários horários, em dias alternados. E às vezes acontece de eu conseguir um agendamento mais rápido, mas a grande maioria dos agendamentos que eu faço é dentro do horário padrão, como vocês, enfrentando a fila e tudo mais. Ainda quanto à indignação do Luigi. Meu Deus, eu chamo a polícia. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou escrever para a Farnesina, eu já escrevi para o consulado que me ignorou, não sei o quê, vou escrever para a comissão. Gente, é fato. Quem sabe uma pressão muito grande pela indignação popular faça com que algo mude, tá? Se você vai escrever para a Farnesina, no caso do Luigi, ou para qualquer outra autoridade italiana, se você é aquilo não terá, digamos, um efeito forte e imediato. Agora, imagine milhares de pessoas escrevendo e se queixando da lentidão do sistema, se queixando que é praticamente impossível agendar, se queixando e dizendo que um direito garantido, que é o de ter um documento de viagem, está sendo negado por um sistema informático que não facilita, não favorece os horários. Quem sabe com milhares de pessoas reclamando, algo aconteça. Se você está muito indignado, como o Luigi está aqui, e não quer ser só uma gotinha de água no oceano para reclamar quanto a isso, você tem sempre o seu advogado na Itália para
esclarecer, falar para ele essa situação, dizer, olha, isso é um obstrucionismo tremendo, e eu quero tomar providências contra isso. E você pode pedir para esse advogado entrar com uma DIFIDA, que é uma espécie de uma notificação entregue de uma maneira especial para a representação consular, em que o advogado aponta a ilegalidade de certos prazos e certas esperas e assinala que vai tomar medidas judiciais contra a autoridade diplomática, tá? Que podem envolver crime de prevaricação, indenização ao cidadão pelo prejuízo sofrido, e etc e tal. E agora vamos falar com a Sônia Maura 6693. Boa noite. Não consigo passar da primeira página. A primeira página que ela se refere é o módulo, o formulário que nós temos que preencher. É o item 1. Depois que você clica em reservar, o formulário se carrega. Você vai ter que escolher se é agendamento único ou múltiplo, colocar dados de endereço, varia de acordo de consulado para consulado, ok? Ela não consegue passar da primeira página. Cada hora aparece um erro. Por exemplo, validade do passaporte é o brasileiro, já que não possui o italiano? Não. É o seguinte, para essa questão número 1, você só vai colocar a validade do passaporte se você tiver um passaporte italiano, ok? Se você tiver um passaporte italiano, ele estiver em vias de vencer ou já vencido, você vai olhar na página principal dele e colocar a data de scadenza, que está lá, o expire date, em inglês também, tá lá, data de scadenza, tá? E aí você vai colocar do passaporte italiano. Não é para colocar a data de vencimento do seu passaporte brasileiro. Esse campo não deve ser preenchido se você não tiver um passaporte italiano que está para ser renovado, tá ok? Um dos itens, se não me engano, anterior a esse, tá lá, existe uma pergunta, se você tem ou não tem passaporte italiano vencido ou prestes a vencer. E aí ele é auto-preenchido, tem sim ou não. Se você não tem passaporte italiano vencido ou a vencer, você coloca não, automaticamente esse campo da data de expiração vai se desabilitar, senão vai ter como preencher. E não é para preencher, não é para preencher com dado, com data de expiração do passaporte brasileiro, tá, Sônia? Número 2. O item filhos menores também deve ser preenchido, mesmo que todos sejam maiores? Não. Você só deve preencher se você tiver filhos menores. Ali também, na maioria dos consulados, há 2 campos para serem preenchidos. O primeiro, se você tem ou não tem filhos menores. Se você tiver, você vai colocar sim, menor de idade, sim. E no outro item que você vai digitar, ele não é pré-preenchido, você coloca o número de filhos menores. Então, se você colocar sim, você vai colocar. Se você tem 2 filhos, você vai colocar 2. Se tiver um filho, vai colocar 1. Tá? Então, você tem que mencionar. Agora, se você não tiver filhos menores, você vai colocar no campo lá, você tem filhos menores? Eu não lembro como está escrito agora. Você coloca não. E lá na numeração, você coloca 0. Tá? Então, se os seus filhos forem maiores, você coloca não, naquele campo pré-preenchido que tem sim ou não, para se você tem ou não filhos menores. Não, filhos maiores, você coloca não. Você vai colocar que você não tem filhos menores. E lá no número precisa preencher, mesmo que você coloque o não. E aí, se você não tem filhos menores, você põe 0. Ok? Questão número 3. Após anexar o documento, o que anotar na caixa de diálogo? A caixa de diálogo que ela está se referindo é uma caixa, tá lá, se referindo a uma caixa para note, acho que é para colocar notas, anotações, observações. Aquela caixa é para deixar em aberto, não colocar nada. A única situação em que nós colocamos alguma informação lá é quando o agendamento é exclusivamente para um filho menor nosso. Nós estamos com o passaporte em dia, o filho menor não pode ter perfil no Prenota-me, então nós vamos usar o nosso perfil pessoal, né? Nosso perfil de adultos, para fazer o agendamento do menor, que tem o passaporte expirado, ou eventualmente não tem ainda o passaporte, precisa tirar. Você vai fazer o preenchimento direitinho, como se fosse um agendamento para você, e lá no campo observações colocar agendamento para meu filho fulano de tal, nascimento, data tal. Tá ok? Só nesse caso se preenche essa caixa de diálogo que ela está se referindo. Número 4, após anotar o código OTP enviado no e-mail, você tem lá o campo para você digitar o OTP que foi gerado, você clicou no botão para gerar o OTP, o sistema te manda no e-mail o número de 6 dígitos, você copia ali, tá? Ela pergunta, após anotar o código OTP enviado no e-mail e avançar, diz que o código está errado. Tem alguma dica para algum desses problemas?
essa indicação de que o código OTP está errado não é propriamente o código OTP que está errado, é o preenchimento que você fez equivocado. Pelo que você está me escrevendo aqui, Sônia, eu acredito que seja isso. Você está se confundindo com essa questão dos filhos. Então, determinada questão está lá. Se você tem filhos menores, você coloca não, mas não deixe de preencher o campo, número de filhos menores, você coloca 0. Você vai ver que vai passar a dar certo. Próxima mensagem é do Samuel Machado Rodrigues. Giba, qual o seu Insta? O Insta é aquele que aparece aqui no comecinho do vídeo, eu vou reprisar aqui agora. Vocês podem entrar em contato comigo, se quiserem, pelo direct do Insta, tá ok? Para quê? Nesse caso, lá no Insta eu não atendo dúvidas pessoais, tá ok? Eu só atendo se a pessoa tiver interesse em contratação de serviços, quaisquer daqueles que eu presto, tá? Envolvendo cidadania. Então, dúvidas genéricas é aqui na seção de comentários de cada um dos vídeos que vão ser, a partir de agora, respondidas aqui, ó, através de outro vídeo, um vídeo de questões e respostas, tá ok? Mas ele complementa, Giba, qual o seu Insta? Preciso de ajuda para agendar, não estou conseguindo sozinho. Pois bem, se você não está conseguindo sozinho e quer, de alguma forma, um auxílio profissional da minha parte, uma assessoria da minha parte para isso, para eu fazer esse agendamento para você, você pode entrar em contato comigo no Instagram, tá? Que é o arroba tá aqui, ou você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que eu vou colocar o número aqui na tela também. E nesse caso a gente pode conversar e eu presto esse serviço de uma maneira profissional para você. Então a próxima dúvida é da Paula Piccinini. Segue lá a mensagem dela. Boa noite, Giba, estou te acompanhando e tenho uma dúvida. O passaporte italiano de minha filha de 15 anos, portanto a menina já tem passaporte, hein? Minha filha de 15 anos venceu. E todo o processo de renovação devo fazer pelo meu marido. Ele é que é o cidadão italiano, de fato. Ela tem que usar o perfil do marido dela para agendar para a filha a renovação do passaporte, certo? Ela pergunta. Se sim, toda a documentação que é solicitada, a RG, a altura, etc., é da minha filha ou do meu marido, é a pergunta dela, né? Os documentos para anexar é o RG da minha filha, certo? Desculpa, tá confuso para mim. Agradeço imensamente se você conseguir me responder. Legal. Orientação do Consulado de São Paulo, eu acredito que essa seja a orientação para todos os outros, tá? Os outros não apresentam isso literalmente. Eu tenho documento de São Paulo atestando essa questão do agendamento exclusivo para menor, tá? Então vamos às premissas para que isso fique bem claro para vocês. Número 1. O agendamento não pode ser feito em nome da criança, ou seja, o que eu quero dizer? Não é possível criar um perfil Prenota-me, um perfil no site Prenota-me para um menor de idade. Você tem que usar o perfil do responsável legal desse menor, ou seja, do cidadão italiano. Então, o cidadão italiano faz ali, monta o seu perfil, acessa o seu perfil para fazer o agendamento, acessa naquele momento apropriado do dia, às 19 horas ou 20 horas, dependendo da época do ano, e vai preencher o formulário, né? Quando coloca reservar, aparece lá o formulário. E o formulário vai aparecer em nome do adulto, ok? Então, o que eu recomendo, o que São Paulo recomenda? Você coloque lá agendamento único, não é múltiplo, agendamento único, tem aquelas duas opções, múltiplo ou único, o primeiro campo do preenchimento. Eu coloque lá agendamento único. Logo em seguida, ele vai pedir endereço. Coloque o endereço do adulto e da criança. A criança tem que morar com o pai e com a mãe. Entendeu? Que mais? Ele vai pedir cor dos olhos. Coloque do adulto. Ele vai pedir altura. Coloque do adulto. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. E aí é que vem o pulo do gato. Vocês lembram aquele campo? E a gente estava se referindo àquele campo agora há pouco, se não me engano, na pergunta da Sônia, tá? Tem aquele campo lá de observações ou notas, acho que é nota, eu não lembro agora o nome daquele campo, mas tem um campo grande ali. O campo é grande, mas o número de caracteres que ele admite é mínimo. Não adianta você querer escrever uma carta ali que você não vai conseguir. Então, você vai ter que dar um jeito de bolar um texto, deixa esse texto num arquivo do Word, do Microsoft Word ou algum editor de texto, deixa aquilo digitado, seleciona aquele texto e faz um Ctrl+C, faz um copiar naquele texto, para em segundos você conseguir colar aquele texto lá no campo observações. Vou dar uma ideia de texto para vocês, talvez não caiba, então vocês vão ter que ser bem sucintos. Agendamento para meu filho ou filha, fulano de tal, nascimento tal. E detalhe, no caso aqui da Paula, que o passaporte da garota está vencendo, tá?
O que eu recomendo, Paula? Lá na parte geral, preencha com os dados do seu marido, que é o cidadão, a altura, a cor dos olhos. Isso não vai importar nada, porque essa altura e cor dos olhos todas vão ser mencionadas no momento lá, no dia do compromisso para renovar. Mas lá vai ter, você está na porte de passaporte, você está portando, né? Você porta passaporte italiano vencido ou prestes a vencer? Você vai colocar sim. E lá no campo da data de vencimento, aí sim você coloca o vencimento do passaporte da sua filha, que já está vencido, tá? Detalhe, quando é renovação de passaporte, você coloca a opção sim, isso vale para a Paula no caso da filha e para qualquer um que estiver renovando, hein? Preste atenção, gente, mais pulo do gato aí. Você vai colocar, você está com o passaporte vencido ou prestes a vencer, e o que é esse prestes a vencer? Você só pode agendar a renovação se você estiver a menos de 180 dias do vencimento do passaporte. Mais de 180 dias, eles cancelam o apontamento, você não consegue renovar. Então, observe a data de vencimento. Se faltarem 179 dias para ele expirar, aí você já pode pedir a renovação. E que documentos juntar? Porque a gente vai ter que fazer, colocar lá o PDF, né? Fazer um upload para fazer um agendamento no fim da máscara, ele te dá da máscara de agendamento, da máscara do módulo, ele te dá 1 ou 2 campos para você fazer upload. A depender do consulado, são 2, a depender do consulado é 1. Tem consulado que pede só documento de identidade, tem documento que pede um item para o documento de identidade e o outro para um comprovante de residência. Sempre no limite, cada um desses arquivos de 1 mega. O que eu recomendo no seu caso? Que o seu marido escaneie, ou que você escaneie, coloque ali numa única folha, você coloca o passaporte do seu marido, ou até melhor, para não dar confusão, coloque uma identidade brasileira do seu marido, com menos de 10 anos de emissão, um RG ou uma CNH válida, tá? E embaixo coloca o passaporte da sua filha aberto, onde mostra aquela data de escadenza, tá? Escaneie os dois num único arquivo com menos de 1 mega e anexe esse arquivo que eu estou te falando. Se no seu caso for consulado que pede o endereço também, já deixa uma conta de consumo com menos de 90 dias de emissão, consumo comprovado, não vale consumo zerado, ou no seu nome, ou preferencialmente no nome do seu marido, que é o cidadão italiano, que é seu comprovante de residência que vale para ele e para sua filha. Tá ok? Espero que você consiga fazer o agendamento com essas dicas aí que eu te passei. Se o vídeo foi útil para você e você sabe que outras pessoas têm dificuldade, eu peço para você compartilhe o vídeo, tá? Por favor, compartilhe o vídeo com essas pessoas interessadas. Se você ainda não é inscrito no canal, isso é muito comum, as pessoas acompanharem os vídeos e não serem inscritas no canal, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receber, o sininho para receber notificações, curtam, senta o dedo no like. Não gostou das minhas orientações? Coloca também no dislike, não tem problema. Interaja comigo. É isso que importa aqui, tá? Vamos fazer a nossa comunidade, o nosso canal crescer. É um prazer estar aqui por vocês. Agradeço a paciência de vocês de ficar assistindo meus vídeos longos. Agradeço a paciência de vocês por esperar o momento das respostas, que vão sempre chegar aqui através desse e-mail para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.